Matias, não tem uma caneta aí dentro dessa gaveta aí? Boa noite a todos. Pedindo a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos da 14ª Sessão Ordinária no terceiro período legislativo da 16ª Legislatura do município de Quatiguá. Iniciando esta sessão com a leitura de um texto bíblico que será feito pela vereadora Silvana. O Cristo, filho de Davi. Mas Jesus lhes perguntou: como podem dizer que o Cristo é filho de Davi? Visto como o próprio Davi afirma no livro dos Salmos: disse Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Assim, pois, Davi lhe chama Senhor. E como pode ser ele seu filho? Palavra do Senhor. Graças a Deus. Amém, Jesus. Leitura da ata da sessão anterior. Ata 15/2020, 13ª sessão ordinária, no quarto período legislativo da 17ª Legislatura do município de Quatiguá, aos 11 dias do mês de maio de 2020. Às 19 horas foi realizada a sessão ordinária na Câmara Municipal de Quatiguá, na Sala de Sessões Rui Barbosa, localizada na Rua Lourenço Ormenezes, 101, centro nessa cidade, com a presença dos seguintes vereadores: Christian Reis Galvão Kozer, Matheus Pisó de Carvalho, Pastor Eduardo, Silvana Cândido, Gentil Mariano Eliesário, Miller Camilo Ramalho, Júlio César Lourenço, Israel Marques. A sessão foi presidida pelo presidente Christian Reis Galvão Kozer e secretariada pelo primeiro secretário, Pastor Eduardo. Aberta a sessão, o presidente pede ao vereador Matheus que efetue a leitura de um texto bíblico. Após foi lida a ata da sessão anterior, que foi aprovada pelos vereadores presentes. Nos expedientes do Executivo, tivemos o ofício 77/2020. No expediente legislativo, tivemos a indicação número 11, do 11, 12 e 13 e 14 de 2020. Em diversos, tivemos a resposta das indicações encaminhadas pelo Executivo. Na primeira tribuna, tivemos inscritos. Dispensados, não tivemos inscritos. Nos demais, dispensamos demais expedientes, passamos para o grande expediente. Com o projeto de lei de autoria do Executivo, projeto de lei número 45/2020, que autoriza o Executivo Municipal a abrir crédito adicional especial, projeto de lei 46/2020. Autoriza o Executivo Municipal a abrir crédito adicional especial. Tivemos projeto de lei de autoria do Executivo Municipal em primeira discussão e votação. Projeto de lei número 43/2020, inclui meta, programa no plano plurianual e nas diretrizes orçamentárias e das outras providências. Projeto aprovado por 7 votos favoráveis. Projeto número 44/2020, que autoriza o Executivo Municipal a abrir crédito adicional especial. Projeto aprovado por 7 votos favoráveis. Tivemos o projeto de lei de autoria do Executivo Municipal em primeira discussão e votação, projeto de lei número 42/2020, que altera a Lei Municipal 2384/2019, que institui a ficha limpa no municipal, na nomeação de servidores e cargos comissionados no âmbito do Poder Executivo e Poder Legislativo de Quatiguá e das outras providências. Projeto aprovado por 7 votos favoráveis e encaminhado para sancionamento e publicação. Tivemos projeto de lei de autoria do Executivo Municipal em segunda discussão e votação, projeto de lei número 38/2020, que altera a meta programa no plano plurianual e nas diretrizes orçamentárias e das outras providências. Projeto aprovado por 6 votos favoráveis e 1 abstenção do vereador Matheus Pisó de Carvalho. Tivemos envio da indicação e discussão e votação, indicação número 11/2020, Christian Reis Galvão Kozer, vereador com assento nessa Câmara, na 17ª Legislatura do município de Quatiguá, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, regimentais, e depois de apresentado em plenário, indica Sua Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal Adelita Parmesano de Moraes que seja realizado estudos para a criação do espaço do empreendedor, envio da indicação aprovado por unanimidade.
Indicação 12/2020, Júlio César Lourenço, vereador com assento nessa Câmara, na 17ª Legislatura do município de Catiguá, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, regimentais, e depois de apresentado em plenário, indica à excelentíssima senhora prefeita municipal Adelita Parmesan de Moraes que seja implementada política de incentivo fiscal para novos loteamentos no município. O vereador Júlio pede a palavra e ressalta a importância dessa indicação e porque está reenviando envio da indicação aprovada por unanimidade. Indicação número 3/2020, Júlio César Lourenço, vereador com assento nessa Câmara, na 17ª Legislatura do município de Catiguá, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais regimentais, depois de apresentado em plenário, indica à excelentíssima senhora prefeita municipal Adelita Parmesan de Moraes que seja analisada a possibilidade de implantar nos bairros Chapada, Nair Bueno de Moraes, Neri de Freitas, Belo, Vista Bela e Alvorada, placa de indicação com os nomes das respectivas ruas. O vereador Júlio pede a palavra e ressalta a importância dessa indicação. Envio da indicação aprovado por unanimidade. Indicação número 14/2020, Mila Camilo Ramalho, vereador com assento nessa Câmara, na 17ª Legislatura do município de Catiguá, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e regimentais, depois de apresentado em plenário, indica a sua excelentíssima senhora prefeita municipal Adelita Parmesan de Moraes que conceda o aumento de vale alimentação aos servidores municipais que recebem vencimentos até R$ 1.800. O vereador Mílio pede a palavra e esclarece a necessidade da sua indicação. Solicita a tabela de salário com base em todos os cargos. O vereador pastor Eduardo pede a palavra, parabeniza a indicação e diz que já o enviou uma similar, porém solicitando a todos os cargos. O presidente ressalta que toda disparidade e injustiça deve ser corrigida. Envio da indicação aprovado por unanimidade. Na segunda tribuna, o presidente deixa livre a palavra a quem dela quiser fazer uso. O vereador Miller pede a palavra e parabeniza as indicações. O vereador Israel pede a palavra e parabeniza as indicações. O vereador Júlio pede a palavra, parabeniza as indicações, parabeniza os funcionários da saúde pelo trabalho desempenhado. Diz que o executivo nunca obtém resposta e, por isso, vai até o Ministério Público e ressalta que o executivo é sempre a desculpa do índice da folha, portanto, deve ser reduzir drasticamente os cargos comissionados. A vereadora Silvana pede a palavra, parabeniza as indicações, deixa seu apoio à equipe e saúde e informa que os projetos da praça não está incluído os sanitários. Com relação à casa mortuária, o projeto arquitetônico já está pronto. O vereador pastor Eduardo pede a palavra e ressalta que há um mês já conversou com a prefeita para aumentar a gratificação da equipe da saúde. Diz que na gestão passada também tinha cargos comissionados e nunca se pediu para extinguir. O vereador Júlio pede a palavra, diz concordar com o secretário, deve ter, mas apenas o necessário. O vereador Mílio pede a palavra e diz que 30 a 35 os cargos comissionados e demais. O vereador pastor Eduardo pede a palavra e diz que a gestão passada, o irmão do vereador Miller era secretário e sua mãe era vereadora. E mesmo assim não tirou. O vereador Mílio pede a palavra, ressalta que teve denúncia e seu irmão provou que estava apto. O presidente passa a presidência ao vice-presidente e pede a palavra e agradece o apoio de sua indicação, parabeniza as indicações, qualquer disparabilidade, injustiça deve ser corrigida. Os funcionários têm o apoio da Câmara, porém, não depende dos vereadores as questões salariais. O vice-presidente deixa a presidência e para o presidente, repassa a presidência para o presidente, e o vereador Matheus pede a palavra, parabeniza as indicações e se coloca à disposição para ajudar. O presidente ressalta que foi aprovado dia 12 de maio, dia da fibromialgia, porém, devido à pandemia, não será possível desenvolver ações referentes ao tema.
Como ninguém mais fez uso da palavra, o presidente encerra a sessão e marca a sessão ordinária para o dia 18 de maio de 2020, às 19 horas. Eu, pastor Eduardo, fiz a lavatura desta ata. Após lida, aprovada, segue assinada pelos vereadores presentes. Esta ata está em discussão. Está aprovada. Ainda no pequeno expediente, temos leitura de ofício do Executivo. Ofício número 81/2020, Quatiguá, 18 de maio de 2020. Senhor presidente, vimos pelo presente encaminhar o projeto de lei número 48/2020 para análise e posterior aprovação por esta Casa, em regime de urgência. Dessa forma, solicito a convocação de sessões extraordinárias necessárias para dar atendimento ao requerido. Sem mais para o momento, antecipo agradecimentos. Cordialmente, Adelita Parmesan de Moraes, prefeita municipal. Ofício 82/2020. Vimos pelo presente solicitar a Vossa Senhoria espaço na Câmara Municipal para audiência pública, a ser realizada no dia 8 de junho, às 14 horas, no município de Quatiguá. Nesta, iremos tratar sobre alterações no plano diretor. Sem mais para o momento, atenciosamente, agradecimentos, cordialmente, Verônica Medeiros Parmesan, secretária municipal de Engenharia e Arquitetura. Indicações do Legislativo. Indicação número 15/2020, Silvana Cândido, vereador com assento nessa Câmara, na 17ª legislatura do município de Quatiguá, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, regimentais, e depois de apresentada em plenário, indica a sua excelentíssima prefeita municipal, Adelita Parmesan de Moraes, que determine a secretária competente à realização de revestimento primários, cascalhos, na rua Pedro Bina, bairro Jardim Santinês, rua que dá acesso ao bairro do Milão, e que futuramente inclua na cidade rua, projetos de calçamentos ou pavimentação asfáltica. Justificativa: os moradores do citado bairro me solicitaram que encaminhasse junto ao Executivo tal pedido, além de estarmos num período de estiagem, a qual sofremos muito com a seca e com os problemas respiratórios. Temos também um fluxo alto de veículos que transitam nessa citada rua, caminhões de abastecimento aos granjeiros, entre outros. Com isso, se faz necessário, com essa rua, tivesse, no momento, minimamente um revestimento primário de cascalho, o qual já ajudaria muito a reduzir a quantidade de poeira na citada rua e bairro, até que futuramente seja projetado calçamento ou pavimentação asfáltica, a qual anseio maior de todo o bairro. Nesse termo, pede que seja encaminhado a quem de direito, Sala de Sessões da Câmara Municipal de Quatiguá, 18 de maio de 2020, Silvana Cândido, vereadora. Indicação número 16/2020, Christian Reis Galvão Kozer, vereador com assento nessa Câmara, na 17ª legislatura do município de Quatiguá, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, regimentais, depois de apresentada em plenário, indica à excelentíssima prefeita municipal, Adelita Parmesan de Moraes, que estuda a possibilidade de ofertar cursos gratuitos de capacitação para o trabalho em parceria com alguma instituição de ensino, Sistema S, ou associação civil sem fins lucrativos e de utilidade pública. Justificativa: como intuito de contribuir com o sistema de ensino, com a sociedade, na preparação, formação e integração dos jovens ao mundo do trabalho, a Prefeitura, em parceria com algumas dessas entidades, que tenham estrutura necessária para ofertar cursos gratuitos à população jovem de Quatiguá, como, por exemplo, dicas para entrevistas, oratória e auxiliar administrativo, autoestima e motivação, marketing digital e internet, autoconhecimento e empreendedorismo, qualificando, assim, esta fatia da sociedade em diferentes áreas de atuação,
técnicas e temas relacionados ao desenvolvimento de habilidade, entre os outros, visando o desenvolvimento pessoal e profissional dos mesmos. Nesses termos, pede que seja encaminhado a quem de direito, Sala de Sessões da Câmara Municipal, 18 de maio de 2020, Cristian Reis Galvão Kozer, vereador. Indicação número 17, 2020, Israel Marques, vereador com assento nessa Câmara, na 17ª Legislatura do município de Quatiguá, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e regimentais, e depois de apresentado em plenário, indica a excelentíssima prefeita municipal de Eita Parmesana de Moraes que sejam instaladas lombadas à rua Rodolfo Sabino de Pádua. Justificativa. O pedido da população que reside e trafega pelo local diariamente. Faz-se necessária a instalação desta lombada para se evitar possíveis acidentes no local, considerando a alta velocidade que os veículos trafegam. Deve ser instalada nas proximidades do ponto de ônibus. Nesses termos, pede que seja encaminhado a quem de direito, Sala de Sessões da Câmara Municipal, 18 de maio de 2020, Israel Marques, vereador. Indicação 18, 2020, Miller Camilo Ramalho, vereador com assento nessa Câmara, nessa Casa de Leis, vem respeitosamente apresentar a Vossa Excelência indicar o que segue: a necessidade de ampliar a rede de esgoto no bairro Jardim Santo Inês, no final da rua Luiz Tramontim, em uma extensão aproximadamente de 80 metros. Justificativa. Justifica-se a presente indicação, visto que existe reclamação de moradores dessa região, os quais nos trouxeram informação apontando a dificuldade que estão encontrando com o esgoto que corre a céu aberto e que vem prejudicando a saúde dos moradores e dificultando a respiração devido ao odor provocado. Portanto, solicito encarecidamente o apoio dos nobres edis desta Casa Legislativa para o encaminhamento nessa necessária solicitação. 18 de maio de 2020, Miller Camilo Ramalho, vereador. Temos também no diversos ofícios. Ofício número 3, 2020, referência à indicação 3, 2020, do senhor excelentíssimo senhor Júlio César Lorenzi, vereador. Senhor vereador, em atendimento à indicação 13, 2020, na Câmara Municipal de Vereadores, subscrita pelo nobre vereador Júlio César Lorenzi, refere-se que seja a implantação dos bairros Chapada, Nair Bueno de Moraes, Neri Freitas Belo, Vista Belo, Alvorada, placas de identificação com os nomes das respectivas ruas. Prestamos os seguintes esclarecimentos. Informar a Vossa Senhoria que 18 de junho de 2019 foi publicada a Lei 2.358, que estabelece a denominação e a delimitação dos bairros do município de Quatiguá, aprovado na Câmara Municipal em anexo. Em questão do nobre vereador, está equivocado no sentido de denominar loteamento Chapada, Itainá, Neri de Freitas e Belo, Vista Bela e Alvorada como bairros, onde deveria ser denominados loteamentos. Para tanto, segue anexo para Vossa Senhoria, que fique atento e recorde os atos debatidos e votados pela Câmara Municipal. A questão do endereçamento em nosso município é muito mais complexa e não pode ser tratada de maneira tão simplista, como a colocação de placas de identificação com o nome das ruas respectivas ou das respectivas ruas. Por muito tempo, o município se omitiu, até mesmo com a numeração predial dos imóveis, deixando implantar nos cadastros e também fisicamente o número predial de cada imóvel de nossa cidade, e que levou as empresas Sanepar e Copel a criar e implantar uma numeração própria para cada uma delas, levando alguns munícipes a adotar essa numeração, o que causou um caos total no endereçamento municipal. Foi determinado aos setores competentes da Prefeitura, já no ano de 2019, um levantamento detalhado da situação, como
orçamentação de materiais necessários e até mesmo regulamentação das leis existentes que denominam logradores públicos, pois muitas dessas leis deixaram a desejar e não identificam com clareza onde começa ou termina uma determinada rua, deixando dúvidas quanto à sua real localização. Outra situação são os logradores públicos, com denominação duplicada e até triplicada, que causam sérios transtornos e quem pretende localizar o endereço. Esse projeto estava previsto para ser executado no início do segundo semestre deste ano. Entretanto, a situação do momento exige cautela e estamos estudando a possibilidade dessa execução conforme programado ou a necessidade de adiamento para dar prioridade aos setores mais afetados pela pandemia, como a saúde, assistência social e até mesmo as áreas econômicas do nosso município. Referente aos nossos loteamentos particulares no município, já há um estudo referente à exigência que eles sejam comercializados já com as placas de identificação, já que se trata de um empreendimento particular com ganho de receitas aos loteadores. Também deve-se destacar que o loteamento Chapada, Itainá, Neri de Freitas, Belo, Vista Bela e Alvorada como bairros são particulares. Esses deveriam já ter análise deste critério quando foram liberados. Assim, o Poder Executivo agradece a indicação do nobre vereador, esclarecendo que esse projeto já é parte da ação da nossa gestão de 2017 a 2020, atenciosamente aderida para Parmesana de Moraes, prefeita municipal. Ofício 004, assunto referente à indicação número 12/2020. Excelentíssimo senhor Júlio César Zanlorenzi, vereador. Senhor vereador, em atendimento à indicação 12/2020 da Câmara Municipal de Vereadores, subscrita pelo nobre vereador Júlio César Zanlorenzi, refere-se aos moldes legislativos de municípios vizinhos, sejam implementada a política de incentivo fiscal para novos loteamentos no município, acreditando justamente na necessidade de ações para fomentação e regulamentação de investimentos mobiliários em nossa cidade. Nossa gestão já criou mecanismos de incentivo fiscal e novos loteamentos, por razão que se faz necessário informar a Vossa Senhoria o seguinte: em 12 de março de 2020, às 14 horas, no auditório da Câmara Municipal, foi realizada uma audiência pública, publicado no Diário Oficial de 3/3/2020, que tinha como objetivo debater com a população mudança no plano diretor, mas especialmente na Lei 1728/2011, que originamos o projeto de Lei 032/2020. Esse projeto tramitou nessa Casa de Lei e foi aprovado por unanimidade e sancionado pelo Poder Executivo e transformado na Lei 2.433/2020, que já se encontra em vigor. Artigo 3º daquele projeto de lei, hoje a Lei 2.433 assim dispõe. Artigo 3º, fica alterado o artigo 62 da Lei Municipal número 1728/2011, de 2 de dezembro de 2011, passando a vigorar com a seguinte redação: artigo 62, para efeito desta lei, o poder público procederá da individualização do imposto predial e territorial urbano com base na certidão de cartório do registro de imóveis, respeitando os seguintes prazos. Primeiro, após 24 meses, a contar da data do registro do loteamento para loteamento com até 30 lotes. Artigo 2º, após 36 meses, a contar da data do registro do loteamento para loteamento até 30 até 100 lotes. Terceiro, após 60 meses, contar a data de registro do loteamento com mais de 100 lotes. Inciso 1º, as demais taxas de serviços públicos devem ser lançadas imediatamente após o registro do loteamento. Como podemos ver, a Lei 2.433 já autorizou o município a conceder um tratamento especial para novos loteamentos que pretendam
ser executados dentro do parâmetro que, segundo estudos, podem ser suportados pelo nosso município. Em termos gerais, os anseios do nobre edil já foram realizados pelo Poder Executivo anteriormente à sua indicação. E em caso de não atendimento, deveria ter defendido a sua tese na audiência pública, que antecedeu a elaboração do projeto de lei, e depois na Câmara de Vereadores, onde o projeto transmitou e foi discutido nessa Casa de Lei, onde o nobre vereador, inclusive, votou a respeito no tema, e agora indica-o novamente, mesmo tendo deliberado sua opinião como voto a favor na sessão. Saliento a necessidade da presença do edil nas próximas audiências públicas, para assim incrementar ainda mais as ações democráticas dessa gestão. Atenciosamente, Adelita Parmesan de Moraes, prefeita municipal. Ofício 5, 2020, indicação 11, 2020. Excelentíssimo senhor Christian Reis Galvão Coser, vereador. Em atendimento à indicação 11, 2020, a Câmara Municipal de Vereadores, subscrita pelo nobre vereador Christian Reis Galvão Coser, referente que seja realizado estudos da criação de espaço empreendedor, prestamos os seguintes esclarecimentos. O município já se encontra com o projeto para a referente indicação. Uma das melhores alternativas passa, sem dúvida, pela melhoria do ambiente empreendedor no âmbito municipal. Nesse sentido, os vereadores empreendedores é fundamental para garantir a criação de políticas públicas de fomento ao empreendedorismo, a formalização e a simplificação do dia a dia dos donos de pequenos negócios. O papel do Legislativo Municipal é fundamental, uma vez que os vereadores são os maiores conhecedores da realidade dos pequenos negócios locais. Sendo assim, informo a Vossa Senhoria, parabenizando o nobre vereador, e que a indicação será atendida pelo Executivo. Atenciosamente, Adelita Parmesan de Moraes, prefeita municipal. Na primeira tribuna não houve inscritos. Passamos nesse momento ao grande expediente, com a entrada de projeto de lei de autoria do Executivo Municipal. Projeto de Lei 48 de 2020, leitura. Dispõe sobre a criação de vaga no quadro geral de pessoal da Prefeitura Municipal de Quatiguá e das outras providências. A Câmara Municipal de Quatiguá, Estado do Paraná, aprovou e eu, prefeita municipal, sanciono a seguinte lei. Artigo 1º, fica criada a vaga para ingresso no quadro geral de pessoal da Prefeitura Municipal de Quatiguá, conforme estabelecido no anexo desta lei. Parágrafo único. No anexo dessa lei, demonstra o cargo, bem com o número de vagas existentes ocupada e nova vaga criada. Artigo 2º. A vaga, ora criada, somente será preenchida desde que observada a existência de dotação orçamentária específica e disponibilidade de recursos financeiros. Artigo 3º. Essa lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. Quatiguá, 18 de maio de 2020, Adelita Parmesan de Moraes, prefeita municipal. Cargo, psicólogo, existente, 1. Ocupadas, 1. Novas, 1. Esse projeto será encaminhado para a Comissão de Constituição, Justiça e Redação, Finanças e Tomadas de Contas, e também a Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social, para a emissão de parecer. Temos também a entrada de projeto de lei de autoria do Legislativo Municipal. Projeto de Lei 47 de 2020, leitura. Dispõe sobre uma folga anual para todos os servidores públicos municipais de Quatiguá no dia de seu aniversário. Na forma menciona e das outras providências. A Câmara Municipal de Quatiguá, Estado do Paraná, aprova. Artigo 1º. Os servidores públicos municipais de Quatiguá ficam autorizados a gozar do seu benefício de uma folga no trabalho no dia de seu aniversário natalício, sem prejuízo na sua remuneração. Inciso 1º. Se o dia comemorativo do aniversário do servidor vier a ser feriado, sábado ou domingo,
a folga das atividades do mesmo ocorrerá no primeiro dia útil subsequente. Inciso segundo, se em alguma repartição pública houver 2 ou mais servidores que se enquadrem nos termos desse artigo, deverá haver um escalonamento pelo responsável para o gozo do benefício, sem prejuízo para o andamento do serviço público. Inciso terceiro, a abrangência da presente lei aos profissionais que trabalham em turnos de escala de plantão, assim como das unidades de saúde, fica a critério da chefia imediata, que deverá garantir o benefício ao servidor, providenciando sua substituição por outro profissional no dia da folga. Quarto, para fazer uso desse benefício de que trata o caput desse artigo, o servidor municipal deverá apresentar por escrito, com o máximo de 10 dias de antecedência, o mencionado pedido de folga. Artigo 2º. Somente poderá obter o direito ao benefício previsto nessa lei o servidor que não possuir em seus assentamentos funcionais qualquer das situações enumeradas a seguir. Primeira, advertência escrita nos últimos 3 anos. Segundo, punição com suspensão nos últimos 5 anos. Terceiro, mais de 3 faltas sem justificativa no período de 1 ano. Artigo 3º, essa lei entrará em vigor na data de sua publicação. Pastor Eduardo, vereador, autor do projeto de lei. Esse projeto será encaminhado para a Comissão de Constituição, Justiça e Redação, Finanças e Tomadas de Contas para emissão de parecer. Temos também projeto de lei de autoria do Executivo Municipal em primeira discussão e votação. Projeto de lei 45/2020, leitura da súmula. Autoriza o Executivo Municipal a abrir crédito adicional especial. Projeto em discussão. Em votação, vereador Matheus. Sim. Vereadora Silvana. Sim. Vereador Gentil. Sim. Vereador Israel. Sim. Vereador Júlio. Sim. Vereador Pedro. Sim. Vereador Miller. Sim. Vereador Pastor Eduardo. Sim. Projeto de lei aprovado em primeira discussão e votação por 8 votos. Temos também projeto de lei 46/2020, leitura da súmula. Autoriza o Executivo Municipal a abrir crédito adicional especial. Projeto em discussão. Em votação, vereador Matheus. Sim. Vereadora Silvana. Sim. Vereador Gentil. Sim. Vereador Israel. Sim. Vereador Júlio. Sim. Vereador Pedro. Sim. Vereador Miller. Sim. Vereador Pastor Eduardo. Sim. Projeto de lei aprovado em primeira discussão e votação por 8 votos. Temos também projeto de lei de autoria do Executivo Municipal em segunda discussão e votação. Projeto de lei 43/2020, leitura da súmula. Inclui meta, programa no plano plurianual e nas diretrizes orçamentárias das outras providências. Projeto em discussão. Em votação, vereador Matheus. Sim. Vereadora Silvana. Sim. Vereador Gentil. Sim. Vereador Israel. Sim. Vereador Júlio. Sim. Vereador Pedro. Sim. Vereador Miller. Sim. Vereador Pastor Eduardo. Sim. Projeto de lei aprovado em segunda discussão e votação por 8 votos. Projeto de lei 44/2020, leitura da súmula. Autoriza o Executivo Municipal a abrir crédito adicional especial. Em discussão. Em votação, vereador Matheus. Sim. Vereadora Silvana. Sim. Vereador Gentil. Sim. Vereador Israel. Sim. Vereador Júlio. Sim. Vereador Pedro. Sim. Vereador Miller. Sim. Vereador Pastor Eduardo. Sim. Projeto de lei aprovado em segunda discussão e votação por 8 votos. Os projetos serão encaminhados para sancionamento e publicação. Temos também envio de indicação em discussão e votação. Indicação 15 de 2020. Vereadora Silvana Cândido indica a prefeita municipal que determine a secretaria competente a realização de revestimentos primários, cascalho, na rua Pedro Bina, bairro Jardim Santo Inês, rua que dá acesso ao bairro do Milão, e que futuramente inclua a rua citada em projetos de calçamento ou pavimentação asfáltica.
O envio dessa indicação está em discussão. Peço a palavra, senhor presidente. Concedida a vereadora Silvana. Boa noite, senhor presidente. Boa noite aos vereadores, à Grazi, secretária, aos presentes que estão aqui na Câmara e todas as pessoas também que estão nos ouvindo. Essa indicação eu fiz a pedido de moradores, queria pedir o apoio de todos os vereadores, que ele estava sofrendo muito com a poeira lá, porque essa rua é a rua que aqui no Pedro Bina, na entrada, é calçado, mas essa rua foi aberta agora recentemente e é onde que passam os caminhões que dão acesso, né, lá no bairro do Milão, que sai lá na frente. Então, ali as pessoas, antigamente não tinha esse fluxo de caminhões, carro, mas agora tem um fluxo grande ali desses caminhões. Então, eu peço, né, o apoio de vocês e também que, futuramente, agora no momento, que seja colocado o cascalho. Mas ali, como é uma rua já que existe, que seja também projetado um projeto com calçamento ou pavimentação asfáltica. Obrigado. Continua em discussão. O envio da indicação está em votação. Vereador Matheus. Sim. Vereadora Silvana. Sim. Vereador Gentil. Sim. Vereador Israel. Sim. Vereador Júlio. Sim. Vereador Pedro. Sim. Vereador Miller. Sim. Vereador Pastor Eduardo. Sim. O envio da indicação está aprovado por 8 votos. Indicação 16 de 2020, vereador Christian Reis Galvão Coser indica à prefeita municipal que estude a possibilidade de ofertar cursos gratuitos de capacitação para o trabalho em parceria com alguma instituição de ensino, como o Sistema S, associações civil sem fins lucrativos e de utilidade pública. O envio dessa indicação está em discussão. Em votação, vereador Matheus. Sim. Vereadora Silvana. Sim. Vereador Gentil. Sim. Vereador Israel. Sim. Vereador Júlio. Sim. Vereador Pedro. Sim. Vereador Miller. Sim. Vereador Pastor Eduardo. Sim. O envio da indicação está aprovado por 8 votos. Temos também a indicação 17 de 2020. Vereador Israel Marques indica à prefeita municipal que seja instalada uma lombada na rua Adolfo Sabino de Pádua e o envio dessa indicação está em discussão. Eu peço a palavra, senhor presidente. Concedido ao vereador Israel. Boa noite ao presidente, ao primeiro secretário, aos demais vereadores que estão presentes aí. Essa indicação que eu peço aos vereadores poderem colaborar comigo aí, né, com o prefeito, com nós aí, que o pessoal estão pedindo lá, que está tendo muito acesso de moto, né, e carro, estão correndo muito lá, sabe? Então, e tem muita criança que fica brincando lá, perto do pontinho de ônibus. Então, o pessoal pediram aí a colaboração de todos aí, que, né, pedindo um apoio para colocar uma lombada lá, para dar uma acalmada um pouco no fluxo lá do movimento lá, o pessoal andar mais devagar um pouco lá, que está perigoso lá. Muito obrigado, senhor presidente. Continua em discussão. O envio da indicação está em votação. Vereador Matheus. Sim. Vereadora Silvana. Sim. Vereador Gentil. Sim. Vereador Israel. Sim. Vereador Júlio. Sim. Vereador Pedro. Sim. Vereador Miller. Sim. Vereador Pastor Eduardo. Sim. O envio da indicação está aprovado por 8 votos. Temos ainda a indicação 18 de 2020, vereador Miller Camilo Ramalho, que indica à excelentíssima prefeita municipal a necessidade de ampliar a rede de esgoto no bairro Jardim Santo Inês, no final da rua Luiz Tramontim, em uma extensão de aproximadamente 80 metros. O envio desta indicação está em discussão. Peço a palavra, presidente. Concedido ao vereador Miller. Boa noite a todos, aos vereadores, secretários presentes. Gostaria de pedir o apoio aí dos nobres vereadores a respeito da rua, no bairro Santo Inês, né, na rua Luiz Tramontim, que é o segmento da rua onde o vereador Israel pediu a lombada. É no final da rua. São aproximadamente, se eu não me engano, eu fui lá esse final de semana, acho que tem 3 ou 4 casas que estão sem ligação da rede de esgoto. Isso está tornando ali para os munícipes do bairro ali
vamos falar na palavra, um odor mesmo lá no bairro, quando vem um vento, que dá dó dos moradores lá. E já faz tempo já que vem falando aí que vão arrumar, vai um secretário, vai outro, e não resolve o problema. Então, eu fiz essa indicação, pedi o apoio dos vereadores aí para que isso chegue até a prefeita e ela resolva esse problema que estamos tendo naquele bairro. Obrigado, presidente. Continua em discussão. O envio da indicação está em votação. Vereador Matheus. Sim. Vereadora Silvana. Sim. Vereador Gentil. Sim. Vereador Israel. Sim. Vereador Júlio. Sim. Vereador Pedro. Sim. Vereador Miller. Sim. Vereador Pastor Eduardo. Sim. O envio da indicação está aprovado por 8 votos. As indicações serão encaminhadas para o Poder Executivo Municipal. Nesse momento, passamos à segunda tribuna. Deixo livre a palavra aos vereadores que dela quiserem fazer uso. Eu peço a palavra, presidente. Concedida ao vereador Pastor Eduardo. Eu vou citar algumas ponderações aqui da sessão passada. O vereador Miller ele fez uma indicação, né, de salário de R$ 1.800 para Vale Alimentação, né? E o que acontece? Eu fiz uma para todos os funcionários. Qual que é o grande problema? O grande problema é assim, se caso, por exemplo, faz de 1.800, tá bom, vamos colocar que isso a prefeita aprovasse, esse 1.800. Quem ganha 1.820 também ia querer, porque é um valor perto, 1.850. Então, por isso que eu acho válido fazer na sua totalidade, né, para todos os funcionários. Se houver, é claro, orçamento para isso, né? Por isso que eu acho válido. E quanto ele tinha até questionado, porque vieram a eles alguns funcionários e falou do valor do salário das pessoas, né? E me citaram até uma pessoa lá, que eu não vou citar o nome aqui, em hipótese alguma, mas eu só vou dar um esclarecimento aqui, tanto para o pessoal da saúde como para o nobre vereador. O que acontece é o seguinte: primeira coisa, as pessoas que veio aqui, na sua maioria, da saúde, elas vieram aqui pensando que ia ter um projeto de lei, e em cima desse projeto de lei ia ser votado pelos vereadores. É claro que a gente não ia, se fosse um projeto de lei, nós não ia desmerecer o vereador, nós íamos aprovar sim. Mas não foi um projeto de lei, foi uma indicação. E eles vieram aqui porque acharam que era um projeto de lei, que ia ser aprovado e já ia estar, futuramente, já lá para ela se sancionar, ou se ela voltasse para cá, nós iríamos posteriormente aprovar. Mas não era, só uma indicação, diferente. E alguns me falou, um pessoal da saúde me falou, né, que eles vieram aqui com outro intuito, era um outro intuito. E quanto ao salário, essa pessoa que foi citada, que ganha R$3.000, né, e ela recebe o Vale Alimentação, é assim, ó, é a lei que foi feita pela, então, prefeita a Leila Salve, na época, e agora foi corrigido o valor para R$1.400, funciona assim: se a pessoa ganhar até R$1.400, mas a pessoa ganha 3.000, peraí, vamos entender o seguinte: essa pessoa, por exemplo, que foi citada, ela ganha isso? Ganha. Ela ganha o Vale Alimentação? Ganha. Mas esse Vale Alimentação dela que ela ganha, por que ela ganha? Eis a questão. Hoje, se uma pessoa entrar para trabalhar no cargo dela, na função dela, recebe R$1.082 só. A pessoa recebe só isso. Só que nós temos que entender o seguinte, que há um adicional por tempo de serviço de cada 2 anos, 3%, para funcionários públicos. Cada 2 anos, 3%. E o que acontece? E quanto à gratificação que essa pessoa recebe, ela pode ser retirada a qualquer momento. Então, não se incorpora isso num salário definitivo. Então, a lei se baseia o quê? No que a pessoa ganharia entrando hoje naquela função. E essa pessoa que foi citada, era R$1.082 que ela ganha. É só isso. Então, por isso que foi armada essa confusão, né, saiu essa confusão, porque pensou-se que a pessoa, olha, ganha 3.000, como é que ela ganha? Por exemplo, falaram assim, ó, me mandaram, por exemplo, vários cargos de chefia, mas eles ganham R$1.400. Está na lei. Então, eles podem receber os 350 de vale alimentação. Está na lei. É simplesmente tudo que eu estou dizendo aqui está na lei. Então, a prefeita, ela está agindo o quê? Dentro da lei.
Não tem nada. De maneira alguma iria, eu acho, né? E eu penso e creio também, não só acho, penso e creio, que a prefeita, em hipótese alguma, iria beneficiar alguém com esse vale alimentação, sendo que é aprovado por lei e poderia dar até um problema para ela. Então, tudo que está sendo feito, eu fui lá, levantei, fui lá, puxei tudo, levantei no mural de transparência, no portal, melhor dizendo, de transparência, fui lá, somei, fiz tudo e fui lá, só confirmei, é isso aqui? Falaram, é. Falei, então tá bom, é isso aí que eu vou conversar. Então, sobre isso aqui, sobre esse valor, então é isso. Só queria que o novo vereador entendesse, só isso aí que de repente foram reclamar para ele, ele também não sabia, e vieram até ele pleitear algo também que essas pessoas não sabiam. Então, fiquem sabendo, essa pessoa que foi a referência para o questionamento, essa pessoa, se ela entrasse hoje na prefeitura, ela ganhava R$ 1.082. Obrigado, presidente. Continua livre a palavra. Eu peço a palavra, senhor presidente. Concedido ao vereador Israel. Boa noite mais uma vez, né? Ao presidente, ao primeiro secretário, os demais vereadores, né, que estão presentes aí. Eu queria agradecer o apoio aí dos novos vereadores, né? E pedir com carinho lá que a prefeita, né, atenda esse pedido nosso aí, né, para fazer essa lombada lá, que lá no bairro Jardim Santa Inês, né, subindo ali perto da Ana Luísa ali. Então, perto do Zeca, tem um pontinho de ônibus ali. Então está meio crítico ali. Então, pedir para ela, né, que atenda com carinho aí, faça o nosso pedido lá. E também queria, né, dar os parabéns aí, a indicação aí da Silvana, do Cristian, do Miller. Acho que só vocês três, né? Parabéns aí pela indicação de vocês, bem aplicada, né? Até a indicação do Miller aí, eu fui cobrado lá. Infelizmente está meio complicado lá mesmo, está um caso lá. Então, vamos ter que arrumar uma saída, né, para tirar aquele resto de esgoto que sobra lá, né, que está correndo pelo pasto lá. Então está meio complicado assim lá. Então, bem aplicada a indicação aí. Não só dele, como da Silvana também. Né, eu acho que é uma boa, né. Dá uma melhorada ali, que tem poeira mesmo, o pessoal tem reclamado. E eu acho que também tem umas águas ali que atinge um pouco ali o pessoal para baixo, né? Tinha que dar uma melhorada assim ali. Parabéns, né? Parabéns à indicação do Cristi também, bem aplicada, né? Uma coisa muito boa que você tem, né, fez aí nessa indicação aí, que se a prefeita atender aí vai ser uma boa aí pro pessoal. Então, muito obrigado e parabéns aí a todos pelas indicações. Continua livre a palavra. Peço a palavra, senhor presidente. Concedido à vereadora Silvana. Também quero agradecer aos vereadores pelo apoio que tive nessa indicação. E tenho certeza que a prefeita vai atender, né, as indicações, porque antigamente não tinha aquela rua e foi aberta recentemente. Então, o Jardim Santa Inês está sofrendo muito com isso. E que futuramente também, né, peço para a prefeita que inclua no projeto, porque o nosso município está com bastante ruas sendo calçadas, bastante, né, projetos sendo concretizados. Então, que seja inclusa também essa rua, ou no calçamento, ou na pavimentação asfáltica. E eu agradeço aos vereadores pelo apoio. E quero também parabenizar a indicação do vereador Israel, que realmente precisa. No nosso município, às vezes, tem pessoas que não respeitam mesmo. Então, eles acham que o carro é para fazer, né? Eles pensam que, às vezes, é pista de velocidade. Então, tem muitas crianças que ficam nas calçadas, então é um perigo constante. Então, que seja feita essa lombada também. A indicação do vereador Miller também. E a indicação do presidente, que foi muito bem feita a indicação. Obrigado. Continua livre a palavra.
Eu passo a presidência ao vice-presidente e peço a palavra. Concedida a palavra ao vereador Christian. Mais uma vez, boa noite a todos os vereadores, a vereadora Silvana, a Grazi, todos os presentes, e também a todos que nos acompanham pela transmissão ao vivo da Câmara Municipal. Eu quero destacar uma ação do Executivo Municipal, através do Decreto 35 de 2020, decreto este que estende o prazo de vencimento de tributos municipais para empresas, comércios e autônomos durante a pandemia do coronavírus. O serviço de qualquer natureza, ISS, taxa de licença para localização e funcionamento, renovação de alvará, taxa da vigilância sanitária, entre outros, teve o seu vencimento original fixado para 10 de maio. E com a ação do Poder Executivo, através desses problemas, principalmente causados pela pandemia do coronavírus, a prefeita municipal fez o decreto e estendeu o prazo para 10 de agosto, sem incidência de juros e multas. Então, isso é muito importante, uma ação do Poder Executivo em favor dos empresários, dos microempresários e todos que precisam estar em dia com seus tributos municipais. Quero também aqui parabenizar a vereadora Silvana, o vereador Israel, o vereador Miller, pelas indicações feitas. São sempre pedidos da população, e isso é muito importante, que os nobres vereadores tragam até a Câmara Municipal para que a gente possa, através de uma das nossas atribuições, que seria o assessoramento e a representação da população, enviarmos esses pedidos ao Poder Executivo. Quero agradecer o apoio dos vereadores que aprovaram o envio da minha indicação esta que pede para que a prefeita municipal estude a possibilidade de ofertar cursos gratuitos de capacitação para o trabalho para os jovens do município. Isso poderia ser feito através de alguma instituição de ensino, como as empresas, instituições do Sistema S, ou até associações civis sem fins lucrativos e de utilidade pública. Seriam, por exemplo, dicas para entrevista, oratória, auxiliar administrativo, marketing digital, internet, empreendedorismo, entre outros cursos de capacitação para os nossos jovens. Quero lembrar que a capacitação e aprendizado dos nossos jovens será de suma importância para a inserção deles mesmos no mercado de trabalho. Então, quero agradecer ao apoio dos vereadores por esta indicação, e ela será enviada, assim como as outras, para o Poder Executivo. Seria só isso, senhor presidente. Passa a presidência ao presidente. E continua livre a palavra. Peço a palavra, senhor presidente. Concedido ao vereador Júlio. Boa noite ao presidente, a todos os vereadores, a todos os presentes. Eu também gostaria de parabenizar os vereadores pelas indicações, né, da vereadora Silvana. Aquela rua realmente ali, ela causa quando chove, barro, e quando está sol, que nem agora estiagem, é poeira, né? A do vereador Miller também faz bastante tempo realmente o esgoto está a céu aberto. A indicação do senhor presidente também, Christian, muito boa. É muito importante a capacitação para os jovens, né? E gostaria também de agradecer a resposta tão rápida, dessa vez, que veio das minhas indicações, meia ríspida, mas do mesmo jeito eu agradeço. Poderia fazer uma enquete aqui, por quantos vereadores que participaram da última audiência pública na Câmara, mas acho que não é necessário, porque são pouquíssimos que participam, inclusive os interessados, quando para mexer no plano diretor, como foi da última vez, e eu fiz um questionamento e dei uma ideia, porque audiências públicas, toda a população interessada deveria participar. Mas nesses horários, né, eu já vi que vai ter seus trabalhos. Então, eu gostaria que realmente tivesse um horário alternativo,
para que todos pudessem realmente participar das audiências públicas. Um horário alternativo que eu falo, um horário da Câmara, 7 horas da noite. Eu tenho certeza que se colocar para 7 horas da noite, a grande maioria de quem deveria participar vai participar mais, né? Porque nesses horários aí, a maioria aqui eu tenho certeza que não pode participar. Então, deixo mais uma vez minha dica, se poderia, né, de repente, mudar o horário aí, né, com todo respeito, que quem coloca o horário é quem tá propondo, mas um horário alternativo aí para que mais pessoas pudessem participar das audiências públicas. Era só, senhor presidente. Obrigado. Continua livre a palavra. Eu peço a palavra, presidente. Concedido ao vereador pastor Eduardo pela segunda vez. Só para agora complementar, quero dizer aí que as indicações aí do nosso presidente, da nossa vereadora, do nosso vereador Israel, quero dizer ótimas indicações, e são necessárias, todas elas. E só vou tratar aqui de 2 assuntos rápidos. Agora, referente ao vereador Júlio, da última sessão também, admiro o vereador, ele sabe disso, tanto no pessoal, como também como vereador, né, admiro o vereador, só que, às vezes, ele fala coisa mais assim pela emoção do que pela razão, né? Eu até entendo, porque ele é oposição, eu até entendo. Porque ele citou aqui, na segunda-feira, sobre cargos comissionados, né? E ele disse um valor aí, 150 mil, né? Não é isso, não é. Isso é uma inverdade. Ele agiu mais pela emoção do que pela razão. São 65 mil reais só de cargos comissionados. Eu somei no portal de transparência, fui lá, comuniquei lá na prefeitura, fui lá e conferi, é isso mesmo, e se aumentar, aumenta 13 mil só de tributos lá, só. Então, são 65 mil reais de salário, não é 150 mil, não é mais de 100 mil, não é isso. Né? Porque aí, de repente, o povo, ouve e pensa que é um absurdo. Olha, 150 mil com funcionário, não é isso. É 65 mil só. E outra coisa também que foi dita aqui pela oposição, sobre que passaram para o pessoal da saúde, a oposição passou, e não é certo passar uma inverdade. Passou que iria vir para o nosso município, em torno aí de mais de 900 mil reais do Covid, para a saúde. Eu vou ler aqui. A partilha diz assim: os cofres municipais receberão os valores do auxílio financeiro, considerando que a medida seja sancionada como está. O quadro de parcela no total, estados, municípios e distritos federais receberão 60 bilhões, e sendo que 37,1 bilhão para os estados e distritos federais e 23 bilhões para os municípios. Para a distribuição foram definidos critérios para cada recurso, enquanto os 3 bilhões carimbados serão divididos entre os municípios apenas segundo o tamanho da população, e 20 bilhões passarão por distribuição mais específicas. Com outros pontos, pacote para os municípios está assim previsto: 3 bilhões para ações de saúde e assistência social, e 20 bilhões para uso definido pela gestão local. Isso não foi sancionado pelo presidente ainda, que já fiquei sabendo que a saúde recebeu uma informação da oposição que esse dinheiro já estava vindo. Não foi nem sancionado pelo presidente. É uma inverdade. Não foi nem sancionado. E, provavelmente, eu até acredito que possa ser. E se vir a ser, Quatiguá receberá 757.534,38 centavos, entrará em recurso livre, devido à queda de arrecadação. Devido à queda de arrecadação. Não é para a saúde, é recurso livre, de acordo com a queda de arrecadação. E 106.339,78 serão distribuídos para a saúde. É esse que é os valores. O valor total seria 863.874,17 centavos. Isso se caso
o presidente sancionar essa lei. Caso não, então, igual o pré-sal, estamos esperando até hoje, não veio. Então, tudo é questão de esperar. Agora, não é que chega uma informação, eu sei, eu até entendo. É que chega distorcida a informação e passa sem um conhecimento, sem propriedade, e vai falando por rumo. E aí o povo, que também tem pouco conhecimento na parte política, na parte, tanto na esfera federal, estadual, municipal, e aí não tem tanto conhecimento, a primeira informação que chega é tipo aquele ditado, né? Quem chega primeiro perto do córrego bebe água limpa. Então a pessoa pensa que é assim, não é assim. Tem que ver a verdade primeiro e analisar e pôr numa balança. Eu trago fatos registrados, está registrado isso. Fatos verdadeiros. E alguém que vem aqui me contrair com outros fatos em papel. Isso aqui eu peguei da fonte. Então é isso que eu queria deixar explicado. Eu até entendo que muitas pessoas agem mais pela emoção do que pela razão. Eu entendo. Mas só que tem que ter mais responsabilidade no caso de falar, que o povo acata aquilo que chega. E vai... mas eu fiquei, a pessoa falou para mim, vai vir 900 mil para a saúde e nosso salário, não vai melhorar nosso salário. Não, não é nada disso. Falei, te informaram errado. Segunda-feira eu estarei falando lá. Não é isso. Não vai vir esse dinheiro para a saúde. É devido à queda de arrecadação. É diferente. É para cobrir a queda de arrecadação. Não é só nosso município. Todos os municípios. Eu tenho todos os municípios aqui do Paraná. É isso que vai vir. Então, faz pela quantidade de habitantes. É somado por isso o valor que vem. Obrigado, presidente. Continua livre a palavra. Só para contribuir com a questão de queda de arrecadação, é necessário a gente saber o porquê houve essa queda de arrecadação. Todos sabem da questão da crise que estamos vivendo em consequência da economia, coronavírus, mas só para a gente ter um parâmetro aqui. 2018, no mês de maio, Fundo de Participação Municipal, FPM, veio R$ 657.683 para o município de Quatiguá. 2019, também mês de maio, somente mês de maio, R$ 723.691. Este ano, 2020, mês de maio, R$ 307.278. Então, houve uma queda brusca na arrecadação do FPM. Vamos para a ICMS. 2018, em maio de 2018, 423 mil. 2019, 311.732. 2020, 43.028. Entre outros dados que a gente tem. Então, realmente houve uma queda muito brusca na arrecadação. E eu espero que o presidente seja sensível a isso, porque não foi só aqui no município, no Brasil todo, e que ele sancione essa verba de ajuda para os municípios. E como mais ninguém queira fazer uso da palavra, nós marcamos a nossa próxima sessão para o dia 25 de maio, em horário regimental. Nós vamos analisar os projetos que entrou hoje. Se houver necessidade de uma sessão extraordinária, a gente comunica aos demais vereadores. Agradecendo a presença de todos e a proteção de Deus, declaro encerrados os trabalhos da presente sessão. Boa noite a todos. Boa noite, Boa presidente. noite.